Às 7 da manhã, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro confirmou o número de vítimas. Ao longo do dia, foi feito o trabalho de identificação dos corpos. O incêndio que atingiu o centro de treinamentos do Flamengo na zona oeste do Rio de Janeiro deixou vítimas fatais. O Corpo de Bombeiros da cidade confirmou que 10 pessoas morreram por conta da tragédia. Entre as vítimas estão Arthur Vinícius, zagueiro de 14 anos. Ele estava no Flamengo há 3 temporadas e completaria 15 anos amanhã. O menino morava com a prima, a tia e a mãe no bairro Volta Grande 2. A família de Arthur se organizava para viajar ao Rio para celebrar o aniversário dele. Átila Paixão, atacante também de 14 anos. O garoto atuou na Copa Zico e chamou a atenção de clubes do Rio. Ele passou por uma avaliação no Ninho do Urubu e foi aprovado em abril de 2018. Bernardo Pizeta, goleiro de 15 anos. Catarinense de Indaial, o atleta havia defendido o Guarani de Brusque e o Atlético Paranaense antes de seguir para o Flamengo. Christian Smério, outro goleiro, também de 15 anos de idade. Ele era uma das maiores promessas das categorias de base do Flamengo. O jogador colecionava convocações para a seleção brasileira de base e era monitorado por clubes do exterior. Christian do futuro, tenha juízo, não perca a essência que você tem, que é a humildade. Que isso? Simples, sempre simples, não tenta fazer nada, seja você, não mude por ninguém, que você vai ser o cara ainda. Jedson Santos, meio-campista de 14 anos. Conhecido como Jedinho, ele chegou ao Flamengo em 2019 e estava em seus primeiros dias no alojamento da base do clube. Ele foi contratado após se destacar no Atlético Paranaense. Riquelmo de Souza Viana, volante de 17 anos, conhecido como Bolívia. Ele nasceu em Limeira e era o mais velho entre os mortos. Jogava na categoria Sub-17. Jorge Eduardo, lateral esquerdo de 15 anos. Jorge completaria 16 anos no próximo dia 14. Ele chegou ao Rio com 12 anos e começou aos 6 no futsal. Pablo Henrique, zagueiro de 14 anos. Ele era primo do zagueiro Werley do Vasco e estava na equipe desde agosto do ano passado. Samuel Thomas Rosa, lateral direito de 15 anos. O jovem morava no Morro do Conceito, em São João de Meriti, e era titular do time. Samuel foi vice-campeão da Copa Votorantim e campeão da Copa Nike. Vitor Isaías, atacante de 14 anos. Natural de Florianópolis, ele surgiu no Figueirense, passou pelo Atlético Paranaense e foi contratado pelo time carioca no ano passado. Outros 3 atletas da base do Flamengo ficaram feridos na tragédia. Além de Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, que tem um quadro estável, os demais feridos são Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos. Nascido em Fortaleza, o menino vive no Rio de Janeiro há 3 anos. Entre os que estão internados, Cauã é o que está com a melhor condição física e psicológica. Jonathan Cruz Ventura, também de 15 anos. O caso de Jonathan é o mais crítico. Ele teve 40% do corpo queimado e vai ser transferido para o Hospital Pedro II, referência no assunto. Nas redes sociais já circulam imagens que mostram momentos de alegria desses jovens se divertindo no mesmo local que pegou fogo. Gente, que tristeza. Agora nós estamos aqui no estúdio com o nosso repórter Adriano Dolfi, que há 2 semanas atrás esteve no CT Ninho do Urubu realizando uma reportagem especial sobre o Flamengo e viu de perto as condições dos alojamentos. Boa noite, Adriano. Boa noite, Michele. Dava para você perceber alguma coisa diferente lá no CT ou foi um acidente que não poderia ter sido evitado? Você notou alguma coisa? Bom, em primeiro lugar aí, a mensagem de apoio aos familiares, a todo mundo que está envolvido com essa tragédia, né? Até a gente se envolve realmente, uma mensagem aí de apoio, de solidariedade para elas. Então, em referente a esse dia, essa visita no Ninho do Urubu, o que a gente pôde perceber é que as instalações daquele setor das categorias de base são provisórias. Aquele setor era utilizado pelo time profissional. A instalação nova da equipe profissional ficou pronta, foi muito alardeada, inclusive pela imprensa, uma enorme cobertura, né, da imprensa ali do Rio de Janeiro a respeito dessas novas instalações. E aquele setor em que estavam esses garotos era o antigo setor do time profissional. E o que já se sabe é que aquele setor não tinha o alvará para ser instalado naqueles containers, né, onde os garotos estavam dormindo. Aquele setor tinha um alvará liberado pelo Corpo de Bombeiros para um estacionamento. Então, de imediato, a gente já sabe isso, o problema em relação ao alvará. O segundo problema que a gente notou ali era a assessoria de imprensa impedindo que
todas as emissoras, os repórteres cinematográficos, gravassem qualquer imagem longe de onde está esse novo setor da equipe profissional. Inclusive o nosso repórter cinematográfico Vitor Pontes, ele estava um pouquinho afastado, né, da onde tem esse complexo do time profissional. O assessor de imprensa imediatamente proibiu ele de gravar essas imagens de todo esse complexo, onde ficam os campos também e os alojamentos da categoria de base. Isso chamou a atenção e é uma crítica recorrente da imprensa carioca com esse procedimento da assessoria de imprensa. Então é porque tinha alguma coisa errada, certo, Chico Lang? Não poderia ser mostrado? Com toda certeza. Quando o Adriano Dolfo voltou dessa reportagem, a primeira coisa que nós chegamos à conclusão era que era uma coisa para não se ver. Alguma coisa tinha que ser escondida. Mas, meu caro Adriano, você que tem uma experiência, o seu TCC foi sobre o edifício Joelma, e como é que fica agora a indenização das vítimas? Como é que vai ser essa guerra jurídica para se obter alguma coisa para não deixar as famílias tão desamparadas? Chico, isso é uma batalha. A parte civil realmente é muito complicado, porque, por exemplo, no incêndio do edifício Joelma, foram de 13 a 14 anos para que terminasse todo o processo para cálculo de valores, recursos, uma série de interposições do antigo Grupo Gaúcho, né, que controlava o edifício Joelma. Ele sediava todos os andares do edifício Joelma. Foram 13 anos de batalha das vítimas, inclusive foi criada uma associação de vítimas, né, dos familiares dos mortos no edifício Joelma, nos mesmos moldes, né, daqueles familiares do acidente da Chapecoense. Na verdade, a associação de vítimas em casos como esse serve, claro, também para pedido de indenização. Mas eu acho que é muito mais um apoio moral, um apoio das pessoas que sentem a mesma dor em relação a essa tragédia do que o pedido da indenização. Claro, a indenização é importante, né? Mas esse apoio moral, esse apoio de pessoas próximas que estiverem envolvidas é muito importante, e eu creio que no caso dessas vítimas, né, do acidente, no acidente ou crime, né, com os garotos da categoria de base do Flamengo, creio muito que esses familiares vão se juntar e estarão também presentes em uma espécie de associação. Adriano Dolfo, só para ver se eu entendi, então, essas instalações onde aconteceu o incêndio, é onde ficava o time principal, profissional do Flamengo? O time profissional do Flamengo então, já esteve ali. Então não tinha alvará também, na época do time profissional. Isso é algo que a polícia, inclusive, deve investigar, deve checar para saber, primeiro, que alvará era esse que foi concedido. Para que finalidade era esse alvará, né? Ali tem as imagens, olha, o local do incêndio, alojamento da base, né? Então, vocês estão vendo ali. Aí, o novo alojamento profissional, onde estava tudo bonito, onde os nossos câmeras puderam ir lá trabalhar e filmar. E o antigo alojamento profissional no canto direito da tela, futuro alojamento da base, é o que vocês veem, mas o local... E aquele trechinho em branco é o caminho, né, que a gente percorre do portão de entrada até o final, até o fundo, né, onde está o novo alojamento profissional. Muito estranha essa história e o caso de Mariana também até hoje está sem indenização, né? Nós tivemos agora Brumadinho, com muito mais mortes, e também vai saber quanto tempo isso vai levar. Mas algo importante ressaltar, Michele, que em todos os casos, né, eu estou produzindo um livro sobre os incêndios do Joelma, do Grande Avenida e do edifício Andraus. Todos, infelizmente, no mês de fevereiro, né, Flávio? É uma tragédia que a Boate 15 em janeiro, são tragédias muito próximas. Será que é por causa de ar-condicionado, então? Sim, no caso do edifício Joelma foi sobrecarga em um dos aparelhos de ar-condicionado que estava numa fiação elétrica que não tinha a capacidade para levar a eletricidade adequadamente. É aquilo que o tenente falou, né? Exatamente o que ele falou. E aí, acho que nesse caso também foi isso. Exatamente. Então, em todos os casos, o que chama atenção é que foram negligência, imperícia, falta de manutenção. A outra possibilidade sempre é um incêndio criminoso, mas em todos esses incêndios de edifícios isso foi descartado. Está sempre relacionado a negligência, imperícia ou falta de manutenção. No caso dos meninos, há uma hipótese, eles estavam em vários containers e com a chuva a eletricidade acabou estragando alguns aparelhos e eles começaram a se juntar nesse local onde o aparelho sobreviveu, vamos dizer assim, por causa do calor. A gente tinha mais gente do que o normal nesse local onde teoricamente, o aparelho de ar-condicionado teria gerado esse incêndio. São informações, né, Michele? Tudo isso vai ser levado até a Polícia Civil, deve começar um inquérito policial, né? Esse inquérito policial vai iniciar uma série de procedimentos, né? Diligências, vão ouvir testemunhas, vão colher provas de vídeo também, talvez isso seja importante para saber como que era aquela instalação dentro daqueles containers, né? Aí sim, o processo é remetido para a Justiça, talvez responsáveis sejam identificados, mas a gente acredita que isso demore ainda muito, viu, Michele?
Adriano Dolfi, muito obrigada pela participação aqui no Gazeta Esportiva.